Isaac Newton era cientista, filósofo, físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês. Nasceu na primeira metade do século XVII, mais precisamente em 1642. Olha que tempo, né? 400 anos. Por que eu estou citando Isaac Newton, que é considerado um grande gênio, por alguns o maior gênio da humanidade, disputando simultaneamente com Einstein. Quer dizer, no setor onde eles atuaram. Mas por que eu estou citando Isaac Newton? Nessa parte de alquimista e teólogo, né, existem registros de que Isaac Newton buscava profecias no Tanar no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Daniel. Eu não sei que método ele usava, porque certamente ele dispunha do texto em inglês, ele não trabalhava com texto em hebraico, mas ele consultava o Antigo Testamento para supor, né, o que está por vir. Daniel é um livro apocalíptico, um livro que fala do final dos tempos. Então, Newton se dedicou muito à leitura do Antigo Testamento, buscando um código. Bem, o texto original do Antigo Testamento, que é em hebraico, ele contém muitos códigos, muitos, desde os mais simples até os mais complexos. Por que eu estou trazendo Isaac Newton? Porque hoje eu vou mencionar um código da Torá que não tem fonte, não tem nada escrito. Quer dizer, é um tema muito polêmico, mas Cabala, de uma maneira geral, para algumas pessoas pode ser polêmico, pessoas que não se identificam com esse conteúdo. Mas existem textos, existem pensadores, existem fontes, né? Mas isso que eu vou trazer hoje não tem nada escrito. É no final do vídeo. Quer dizer, é uma tradição oral, daquele tipo. Eu conheço alguém que ouviu contar de outra pessoa que esteve em Tzfat, a cidade de Safed. Isso é recente, é contemporânea, não é na Idade Média, que revelou um código da Bíblia, que é o que tudo indica, não está escrito, é uma transmissão oral. Então vamos lá aos códigos da Bíblia que tem fonte, que tem onde procurar, que tem algum tipo de demonstração, mesmo que pessoas que não se identifiquem com o tema digam que é o que quiserem, mas existem também pessoas que se identificam com o tema. Então existem métodos como a gemátria, que é a numerologia cabalística, existe a tumurá, que é a troca de letras, existe o notaricon, que é a sigla, existe o método o código de letras Atbash, que eu falei lá no código da Vinci, de equivalência de letras combinadas com antecedência. E existe também, mais recente, esses são os mais antigos, né, que são bem antigos, que são reveladores de segredos que não estão no texto explícito, que não estão no texto literal ao pé da letra.
Porém, mais recentemente, porque isso só foi possível com o advento do computador, então nos anos 90 surgiu a revelação, não sei há quanto tempo estava sendo pesquisado, mas nos anos 90, não foi muito antes disso não. Nos anos 90 foi divulgado o Código da Bíblia, que está sendo utilizado até hoje. Até hoje vocês encontram, eu salvei aqui o nome no YouTube, um rabino chamado Matityahu Gleiserson, em inglês, que ele continua pesquisando o Código da Bíblia nessa metodologia até hoje. Tem vídeos quase que diários. Então esse daqui, em que ele consiste? Por que só com o computador? Então é uma contagem, quer dizer, toda a Torá, ela foi escrita, mas sem a separação das palavras. Imaginem, a Torá foi escrita como uma sequência de letras, para fazer esse método, né? Então, uma sequência de letras, e o computador foi procurando nomes, quer dizer, o operador do computador, né, que acabou descobrindo esse código da Bíblia. Tudo começou com o nome de Yitzhak Rabin, que foi assassinado em 1995. Em 1994, Yitzhak Rabin recebeu uma informação segundo o livro, né? O livro começa assim, e isso não é uma lenda, né? Em 1º de setembro de 1994, esse jornalista voou até Israel para encontrei-me em Jerusalém com um amigo íntimo do primeiro-ministro, enfim, um matemático israelense descobriu um código oculto na Bíblia que parece revelar detalhes de acontecimentos que ocorreram milhares de anos após a Bíblia ter sido escrita. Quer dizer, para resumir, mas isso tem como explicar, tá? Isso tem vários matemáticos, cientistas, pesquisadores de muitas universidades pelo mundo, as melhores, testaram esse código. Então, assim, começou com Yitzhak Rabin, que seria colocar o nome de Yitzhak Rabin e ver dentro dessa sequência de letras, né? Porque aí a Torá ficou uma sequência de letras, mas na ordem das palavras, qual a equidistância necessária para aparecer o nome Yitzhak Rabin. E isso pode ser feito com qualquer nome, com qualquer palavra, e com qualquer conceito, e com qualquer coisa que seja, e foi testado com outras coisas também. Mas com Yitzhak Rabin, aí depois tira-se alguma coisa assim. Depois, aonde aparece o nome Yitzhak Rabin, então ele é destacado, aí desaparece a sequência original de letras, porque é destacada onde apareceu, vamos dizer, de 3.556 em 3.556 letras, na Torá aparece o nome Yitzhak Rabin. Mas tem que ser assim, tem que ser... Não pode dar variação de contagem, tem que ser coerente. Então, quando apareceu esse nome de Yitzhak Rabin, tem aqui 3 possibilidades aqui no livro, quem quiser pode, tiver interesse pode adquirir. Isso está funcionando até hoje, com esse rabino Matityahu Gleiserson. Ele pesquisa corona, ele pesquisa outras coisas desse tipo assim. Então, tem, nessa amostra onde aparece o nome de Yitzhak Rabin, tem cruzamentos. Cruzamentos onde aparece o nome do assassino, aparece Yitzhak Rabin, né? Quer dizer, em volta, dentro desse
desse quadrado, e numa outra parte, né, desse quadrado de letras aparece nome do assassino que assassinará. Numa outra amostra, que é essa aqui, aparece também a palavra Tel Aviv, e aparece a data, 5.756. Mas tudo tem que ter uma equidistância. Mesmo no quadro, tem que ter uma equidistância. Não pode ser pegar uma letra daqui, outra letra de lá. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Isso foi testado pelos grandes cientistas e matemáticos das melhores universidades em todos os países. E foi testado com outros nomes também, de forma que qualquer pessoa possa ir lá, colocar seu nome, botar o programa para rodar e ver onde aparece seu nome, destacar o quadro e ver que palavras de forma simétrica e equidistante aparecem em volta. Mas como toda previsão, desde Nostradamus ou até Nostradamus, toda previsão ela só é identificada retroativamente. Aqui tinha indícios, sim, tanto que Yitzhak Rabin foi avisado um ano antes de que poderia sofrer um assassinato, mas não foi, esse aviso não foi leviano, porque eles testaram com Sadat, o programa, que também foi assassinado, testaram com os irmãos Kennedy, que também foram assassinados, e apareceu também, quer dizer, quem mais? John e Robert Kennedy, onde apareceu o nome do assassino, data, isso, quer dizer, não foi nada leviano, foi uma coisa muito séria, e continua sendo. 95, já tem quase 95, 05, 15, já tem, sei lá, 25 anos, tô com preguiça de fazer a conta. Então, 95, 05, 15, 25, tem quase 30 anos, né? Então, é o código da Bíblia, tá aí demonstrado, os céticos podem dizer que é forçação, mas tem comprovações, tem fontes, tem demonstrações, tem estudos e funciona até os dias de hoje, pessoas trabalham com isso. Eu acho que o único que grava vídeos com esse código da Bíblia, com esse método, é o Matityahu Glazerson. Muito bem, mas agora, quer dizer, tem um outro código que é irracional, inverossímil. Aí, por isso que eu precisei do Newton, Isaac Newton, para ele ser um advogado de defesa, para ele ser como se ele fosse um álibi para mim, um apoio, um suporte, porque ele também procurou códigos na Bíblia, né? Porque o que eu vou relatar agora não tem nada escrito, não tem um pensador, pelo menos até onde se sabe, não tem fonte, é oral, é passado de boca em boca, e rola lá em Tzfat. Tzfat é a cidade mais mística de Israel, onde tem uma concentração muito grande de cabalistas, muito místicos. Então, nessa de que conheci uma pessoa, que conheceu outra pessoa, que esteve em Tzfat, e conheceu um rabino que contou sobre um código, que até pouco tempo atrás era segredo, mas pelo visto continua sendo segredo, mas ele contou para uma pessoa, uma pessoa praticante, mas nenhum cabalista célebre, né? Uma pessoa praticante, observante dos mandamentos, e essa pessoa repassou. Então o código seria o seguinte: a Torá tem quase 6.000 versículos, e que cada versículo
corresponde a um ano de um ciclo de 6.000 anos. E aí, nesse relato, né, ele traz um fato, mas é possível pesquisar outros fatos. Ele traz como exemplo, como demonstração, como comprovação, ou como delírio, ou como o que for, ele traz o dia da independência, o ano da independência de Israel. O ano da independência de Israel, quer dizer, da reconstrução do Estado de Israel, depois de 2.000 anos, porque desde o ano 70, até o ano 70 era um Estado judaico que desapareceu sob domínio romano, que foi usurpado sob domínio romano, até trocado de nome intencionalmente, perdeu o nome de Judéia. E ele foi restabelecido quase 2.000 anos depois. E aí ele foi restabelecido no ano judaico de 5.708. Então, o versículo 5.708 da Torá faz uma alusão à reconstrução do Estado judaico, 1948, 70 e poucos anos atrás, né? Então, o versículo 5.708, levando em conta que esse código da Bíblia é 6.000 versículos, cada versículo corresponde a um ano de existência do ciclo atual de mundo, depois eu falo desses 6.000. Então, o versículo 5.708, ele diz assim: então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Espalhou, quer dizer, o fim da diáspora, né? E aí, a partir disso, é possível fazer outras inferências, né? Eu já andei fazendo aí, para não precisar contar, conta a partir de 5.708 e conta um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, para chegar no ano que nós queremos. Bom, essa questão dos 6.000 anos é que esse ciclo, os sábios dizem que esse ciclo é judaico não, esse ciclo civilizatório é um ciclo de 6.000 anos. Está quase acabando, porque nós estamos no ano 5.782, e que o ciclo seria um ciclo de 6.000 anos, e isso bate com o número de versículos, mas isso fica para outra vez, porque já estourou o tempo. Tchau, então, muito obrigada.